Debatido bastante. Por favor, Rodrigo, por favor, se dirija aí à nossa tribuna e você tem aí a palavra aí por 10 minutos. Boa tarde, né, a todos e todas, a parcela da comunidade aqui presente, também a parcela da comunidade que nos acompanha pelas mídias digitais, né, da nossa Câmara Municipal de Ilhéus, essa nossa importante instituição de representantes do nosso povo, né? Nessa tarde, né, que a gente viu essas homenagens a pessoas, né, que fazem do servir o público ato de amor, né, como foi revelado aqui nas intervenções, o trabalho revelado aqui pela intervenção que me antecedeu sobre a questão da adoção, né, tudo permeando muito amor no servir, muito amor no trabalho. E a gente vem agora aqui trazer um tema realmente bastante espinhoso, de instituições que, pelo contrário, não tem amor nenhum na sua atividade econômica. A gente costuma dizer, banco não tem coração, banco tem cofre. Essa semana a gente, inclusive, né, que foi iniciado o Fórum Econômico Mundial, a Oxfam, que é uma ONG que faz estudos sobre a desigualdade, revelou que nesse sistema capitalista tão financiarizado, e os bancos são as principais instituições financeiras que existem, nesse sistema capitalista tão financiarizado, mesmo durante a pandemia, surgiram mais de 900 bilionários no mundo. E esses 900 bilionários no mundo, surgiu um bilionário a cada 30 horas, vereador Augustão. E a cada 33 horas, em contrapartida, 2 milhões de pessoas foram jogadas na extrema miséria. Então, é um sistema extremamente desigual, em que o sistema financeiro está na cabeça, né? E hoje a gente vai falar aqui de um tema que trata dessa relação do sistema financeiro com o consumidor no dia a dia. Antes de iniciar diretamente no tema, eu queria cumprimentar em especial o vereador Paulo Carqueja, né, que foi um dos formuladores do convite a nós estarmos aqui. Paulo Carqueja, que já foi bancário, né, já foi um lutador lá na nossa categoria também. Ao vereador Cláudio Magalhães, camarada do nosso partido, né, onde participamos juntos da direção municipal e da direção estadual do nosso partido, juntos com tantas lutas, né, em defesa dos interesses do povo. Compartilhamos também lutas entre os trabalhadores, Cláudio também, que já foi militante sindical, dos servidores do judiciário, dos professores. Falando dos professores também, queria cumprimentar em especial nossa vereadora Enilda, também grande liderança do Sindicato dos Professores, da mesma central sindical que a gente faz parte, da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que hoje exerce esse mandato que realmente orgulha a toda a classe trabalhadora de nossa cidade também. Além disso, também queria cumprimentar nosso vereador Augustão, também lutador da classe trabalhadora. E cumprimentar em especial também o vereador Ivo, que estava ali e saiu rapidamente, porque o vereador Ivo também é um vereador que, ao longo dos seus mandatos, seus diversos mandatos, sempre teve a defesa do consumidor como uma das pautas, né, de preocupação. Então, esse tema, né, que foi suscitado pelas intervenções, pelos debates aqui nessa casa, nas sessões ocorridas na última semana, realmente leva a uma situação que efetivamente tem desagradado toda a população de nossa cidade. Tendo em vista que alguns bancos têm agido de forma a tentar evitar que os clientes tenham acesso às agências bancárias para garantir o seu serviço, o seu atendimento nos mais variados setores. E a gente do Sindicato dos Bancários chamava a atenção já da ilegalidade, né, dessa atitude de algumas agências bancárias, nomeadamente, o que teve uma ação mais ostensiva nas últimas semanas foi o Banco Bradesco.
O Banco Bradesco adotou uma política que eles estão chamando de autenticação zero, na qual simplesmente orienta os funcionários que fazem o pré-atendimento a impedir que o cliente adentre a agência para sacar um cheque, ou para fazer um saque de valor mais alto, ou para fazer um depósito, ou um pagamento de algum boleto de cobrança. Questões que muitas vezes há necessidade de se utilizar o guichê de caixa no atendimento presencial. E tal orientação do Banco Bradesco, né, acaba violando o direito do consumidor bancário, né? Um direito que os consumidores bancários têm ao atendimento presencial. Os demais atendimentos, que hoje, obviamente, estão muito disseminados, e de um certo ponto isso é positivo estarem disseminados, né? Você ter a possibilidade de fazer transações por aplicativos no celular, de fazer transações no seu computador, no conforto de seu lar. Tudo isso é positivo do ponto de vista da possibilidade do cliente ter um atendimento mais confortável. No entanto, esses são atendimentos alternativos. O cliente os utiliza se quiser. Se não quiser, se o cliente quiser o atendimento presencial na agência, é um direito do cliente. Isso está na nossa legislação, na legislação brasileira. Esse direito remonta às primeiras resoluções do Banco Central que buscaram normatizar essas relações das instituições financeiras com os consumidores bancários. Uma dessas resoluções ficou popularmente conhecida como o Código de Defesa do Consumidor Bancário. Depois de alterações diversas, né, essa norma acabou consubstanciada na resolução do Conselho Monetário Nacional de número 4949, de 30 de setembro de 2021, que é uma resolução que dispõe sobre os princípios e procedimentos a serem adotados ao relacionamento com clientes e usuários de produtos e serviços. Eu queria pedir licença para fazer a leitura em especial desse trecho dessa resolução, onde não deixa nenhuma dúvida sobre a questão. É o artigo 5º, no qual diz que é vedado às instituições referidas no artigo 1º, ou seja, as instituições bancárias, impedir o acesso, recusar, dificultar ou impor restrição ao atendimento presencial em suas dependências, inclusive em guichês de caixa, a clientes ou usuários de produtos e de serviços, mesmo quando disponível o atendimento em outros canais. O disposto não se aplica aos serviços de arrecadação ou de cobrança prestados a terceiros. É o caso de contas de água, conta de luz, de telefone, quando não houver contrato ou convênio para sua prestação na instituição financeira. Esse contrato ou convênio, ou caso esse contrato ou convênio não contemple o recebimento de guichê de caixa. Então, é possível, né, conta de água e de luz, que não seja, e telefone, né, não seja obrigatório se o banco não tiver o convênio. Também, esse disposto do CAPT não se aplica também ao recebimento de documentos mediante pagamento por meio de cheque, ou seja, não é obrigatório que o banco receba o pagamento de um boleto com cheque. Diz também que as instituições que não possuam dependências ou as dependências de instituições não tenham guichês de caixa. Se não tem guichê de caixa, obviamente, ela não pode ser obrigada. Também não se aplica a postos de atendimento instalados em recinto de órgão ou de entidade da administração pública ou de empresa privada com guichês de caixa. É o caso, por exemplo, aqui, a Caixa Econômica Federal, tem um posto ali na Justiça Federal. Ali não é obrigado a Caixa a fazer o atendimento do público geral. Ela tem um convênio específico apenas para aquela utilização do serviço da Justiça Federal. Às vezes, em algumas empresas muito grandes, tem um posto específico, algumas empresas do polo de Moageiro aqui da nossa cidade têm postos de alguns bancos. Então, essas são situações, né, excepcionais que são previstas na legislação. Fora essas situações, a regra geral é: o cliente tem direito a ser atendido presencialmente. Essa é a situação. O que houve de um pouco diferente, que isso também os bancos têm utilizado, é que durante a pandemia, a emergência da pandemia do Covid-19, pela necessidade de você ter um controle para evitar aglomerações, o Banco Central autorizou que os bancos limitassem essa entrada nas agências para impedir a aglomeração, obviamente, porque a aglomeração propiciava uma maior contaminação pelo Covid-19, em especial no ambiente fechado e com ar-condicionado, como é o ambiente das agências bancárias.
O fato é que essa situação, que durante um bom tempo nós vivenciamos, inclusive aqui na nossa cidade, muita gente reclamou, né, que ficava nas filas gigantescas do lado de fora, debaixo de sol e de chuva, mas infelizmente era uma situação em que os bancos estavam respaldados pelo fato de impossibilitar a aglomeração dentro do estabelecimento, que do ponto de vista da contaminação é muito pior do que fora. No entanto, né, essa situação da pandemia do Covid-19, graças, né, a Deus e graças às pesquisas, graças à ciência, graças ao SUS no nosso Brasil, graças à vacinação, mesmo com a desídia do governo federal sobre a questão, a gente, felizmente, já saiu de uma situação mais grave em relação à pandemia. Né? Ainda há o risco, ainda há necessidade de prevenção, principalmente para quem não se vacinou, para quem tem comorbidades, mas o fato é que todas as resoluções, inclusive do Poder Público do Estado, do Poder Público Municipal, já flexibilizaram, né, várias das ações de prevenção em relação aos locais fechados. Nós aqui mesmo, todos vacinados, com terceira dose, inclusive, acho que deve ter alguns até com quarta dose, estamos aqui sem máscaras, porque hoje já se possibilita isso nos mais variados estabelecimentos. O governo do Estado já liberou, inclusive vamos ter São João esse ano. No entanto, as agências bancárias, algumas delas, permanecem mantendo esse tipo de limitação, utilizando esse argumento que foi inicial, que não existe mais, inclusive que até já se, do ponto de vista do governo federal também já se decretou, né, o fim normativo, né, da emergência da pandemia do Covid-19, revogando-se diversos dispositivos legais que regulavam essa situação da pandemia do Covid-19. Estou com o tempo estourado já. E, infelizmente, os bancos têm tomado essas medidas, têm adotado essas medidas de restrição. Já indo para a conclusão, nós do Sindicato dos Bancários sempre orientamos os clientes a fazer a denúncia ao Banco Central. É necessário, porque essas agências bancárias que fazem esse tipo de ação, elas estão violando o direito dos consumidores. Então é necessário denunciar ao Banco Central, e é importante que se denuncie, que dê credibilidade, porque essa é uma denúncia que é relativamente automatizada. O Banco Central, quando pontua lá, você disse onde é a agência, o Banco Central informa o banco e informa a agência. Então, o gerente aqui da agência, ele recebe esse comunicado lá na mesa dele. E se ele está recebendo muita denúncia do Banco Central, isso pontua negativamente na avaliação dele enquanto gestor. E isso também pontua negativamente para o banco, enquanto instituição, dentro dos seus controles. Então, é fundamental fazer denúncia. A gente do sindicato tem feito, estimulado os clientes a denunciar, fizemos panfleto, distribuímos. Infelizmente, os bancos continuam, em especial o Banco Bradesco, chamar pelo nome, né? Tem adotado isso. Estamos organizando provavelmente uma manifestação na semana que vem, também para divulgar essa necessidade do cliente denunciar o Banco Central. Mas acho também importante a iniciativa da Casa de fazer essa discussão, até porque um dos instrumentos também fundamental para garantir a defesa do consumidor, que seria, né, algum órgão de defesa do consumidor, que pela informação que os próprios vereadores passaram da última sessão, está instituído, mas parece que não está funcionando essa fiscalização da defesa do consumidor aqui no município, que poderia estar atuando tanto de forma preventiva, quanto também no sentido de buscar a fiscalização autuando as infrações que estejam em desacordo com a legislação municipal. Aproveito para chamar a atenção também que, nesse sentido, a nossa legislação municipal aqui em Ilhéus, aqui em Ilhéus tem lei das filas, né? Tem lei que estabelece o tempo de 20 minutos máximo para o atendimento nas filas bancárias, né, que é 30 minutos nos dias de pico, os primeiros 10 primeiros dias e nos dias do mês, né, e os dias posteriores aos feriados.
há lei de fila, há essa lei que obriga, né, que os bancos cumpram esse tempo de atendimento, mas qualquer um que vai numa agência bancária sabe que o esperar 1 hora e meia, 2 horas, é coisa corriqueira. E se não tem defesa do consumidor para fiscalizar, fica na iniciativa do cliente que busca, né, na justiça o seu direito. Chamamos a atenção também, já para concluir, que a gente sabe que a Câmara de Vereadores tem esse poder de repercussão da nossa fala, que os clientes, muitas vezes, nessa situação, acabam se voltando diretamente ali para o bancário, que é quem está ali no contato direto, né? Mas a gente chama a atenção para a necessidade de não expressar sua revolta contra o trabalhador bancário, que ele está ali cumprindo ordens. Ele está ali, é o trabalho dele, ele vive daquele emprego, sustenta a sua família daquele emprego, e que, portanto, a ordem que chega, ele cumpre. Então, não despeje sua revolta, que muitas vezes é justa, né, no trabalhador bancário. Denuncie ao Banco Central, colete provas, busque a justiça, dialogue com o Poder Público Municipal, com a Câmara de Vereadores, no sentido de estimular que a defesa do consumidor funcione e atue, né, tanto preventivamente quanto fiscalizando. Agradeço o espaço concedido pelos vereadores, agradeço à comunidade pela atenção. Boa tarde.